Bom, nosso grupo é composto pelo Arthur Lara Panzera e pelo Thiago Henrique Lacerda Ferreira. Nós vamos apresentar aqui o nosso trabalho sobre a análise de algoritmos para identificação de publicidade infantil no TikTok, propostas de integração em ferramentas de controle parental. Primeiramente, falando sobre o contexto do problema, a publicidade infantil nas redes sociais ela vem apresentando um grande desafio para as pessoas, porque muitas das vezes a publicidade infantil ela não é identificada claramente como uma propaganda, né? Então as crianças acabam ficando vulneráveis às influências de consumo, especialmente quando essa publicidade ela vem disfarçada. As redes sociais, especialmente o TikTok, elas são amplamente utilizadas por crianças e adolescentes que são frequentemente expostos a conteúdos publicitários disfarçados, ou seja, aqueles conteúdos em que parece que são apenas recreativos, mas eles são conteúdos que muitas das vezes eles têm uma publicidade ali que está muito disfarçada. Ferramentas de controle parental atuais elas são limitadas na identificação e filtragem de conteúdo inapropriado, principalmente na filtragem. Então, a falta de proteção efetiva ela expõe as crianças à manipulação comercial e conteúdos não apropriados para sua faixa etária. Esse é um gráfico que mostra a, um gráfico, né, da idade dos usuários do TikTok. A gente pode ver que os usuários que têm mais de 50 anos são muito poucos, que seriam, né, na teoria, as pessoas mais que conseguiram se proteger mais das publicidades disfarçadas. Elas representam pouquíssimo, uma parte muito pequena. E a que mais tem usuários é de 10 a 19 anos, ou seja, as crianças são os maiores usuários e logo elas são as mais vulneráveis às propagandas disfarçadas. Bom, a justificativa do nosso trabalho, ela se dá porque a publicidade digital ela está evoluindo rapidamente e as crianças elas são os públicos mais vulneráveis, né? A gente pode ver no gráfico que são as que mais utilizam redes sociais, como o TikTok, por exemplo. E a falta de clareza na identificação desse conteúdo, ele apresenta um risco real ao desenvolvimento infantil, né? Especialmente onde o uso das redes é crescente cada vez mais, né? Então, assim, o aumento da exposição infantil ele requer ações mais efetivas para proteger o público, né? E a identificação automatizada da publicidade, embora avançada, ela ainda não é plenamente eficaz, né? Então, até quando a gente for falar dos objetivos, nosso objetivo é verificar a eficácia dessas ferramentas, né? Então, a proposta, nossa proposta visa garantir maior segurança para as crianças e adolescentes. O nosso objetivo geral é propor métodos e técnicas de identificação da publicidade infantil disfarçada no TikTok, visando sua integração em ferramentas de controle parental. Agora eu vou falar sobre os nossos objetivos específicos. Bom, nossos objetivos específicos são avaliar as eficácias das LLMs na identificação dos tipos mais comuns de publicidade infantil, disfarçadas no TikTok, e considerar as formas como os conteúdos são apresentados para o público infantil. Nós vamos também, nosso outro objetivo específico é analisar a precisão e a eficácia dessas LLMs, ou seja, ver se o que elas identificam como um conteúdo infantil realmente é uma publicidade infantil ou se não é. Então, com essas métricas, a gente vai poder analisar certinho e investigar a capacidade de identificar nuances culturais e contextuais do vídeo TikTok, que possam influenciar as percepções de publicidade disfarçadas pelo público infantil. Bom, falando sobre a fundamentação teórica do nosso trabalho, ele se apoia em estudos que exploram a identificação de conteúdos publicitários camuflados, né? Especialmente na plataforma TikTok. A pesquisa do Zhang de 2021 investiga de que forma influenciadores e comunidades no TikTok eles veiculam conteúdos que ocultam a publicidade, muitas vezes apresentados como vídeos informativos, de entretenimento, exercendo a influência direta sobre o público jovem. Esses conteúdos eles funcionam como estratégias persuasivas para alcançar crianças e adolescentes, né? Eles frequentemente, sem que eles percebam que estão consumindo campanhas de marketing. Completando essa perspectiva, Shen, que é o trabalho relacionado, de 2024, ele destaca como as marcas promovem produtos tecnológicos no TikTok, aproveitando as tendências virais para mascarar o caráter comercial dos anúncios, tornando-os menos perceptíveis e confundir com conteúdos de lazer, recreativos ou educativos também. Bom, adicionando, né, complementando, Patel, que foi um trabalho de 2023, ele explora a identificação
de interações nocivas em ambientes digitais, né, incluindo a detecção de publicidade direcionada ao público infantil, mas o foco principal do estudo é o cyberbullying. Ele apresenta contribuições relevantes para a identificação de comportamento manipuladores e conteúdos comerciais encobertos. E, bom, esses trabalhos eles oferecem uma base teórica essencial para a criação de soluções que permitam reconhecer, barrar e analisar a publicidade disfarçada no TikTok, que vão contribuir muito para a proteção do público infantil contra esses comerciais disfarçados. Bom, falando especificamente, né, sobre os trabalhos, né, que estão relacionados, a gente vai falar sobre o Detection of Educational Influencers and Communities on TikTok. Esse estudo, ele explora o efeito das influências educativas no TikTok, evidenciando de que forma os influenciadores e os grupos comunitários podem ser utilizados para divulgar conteúdos como publicidade encoberta, que são frequentemente, né, e principalmente direcionados ao público jovem, que são quem mais consomem a plataforma. A investigação dessas influências, ela possibilita a identificação de padrões publicitários presentes em conteúdos voltados ao público infantil. Bom, um outro trabalho relacionado é o Going Viral, An Analysis of the Diversity of Technology Products on TikTok. Ele examina a forma como os produtos tecnológicos eles são divulgados de maneira oculta no TikTok, né, e aproveitando sempre as tendências virais. O estudo ele aborda como os anúncios de tecnologia são disfarçados em vídeos que à primeira vista parecem ser apenas conteúdos de entretenimento ou conteúdos educativos. A pesquisa ela oferece perspectivas sobre as estratégias utilizadas pelas marcas para desenvolver campanhas que se popularizaram rapidamente, como essas campanhas elas podem se diferenciar de conteúdos comuns e do que é uma publicidade infantil. Bom, o último trabalho relacionado que nós citamos é a detecção, né, na verdade é o Detecting and Preventing Child Cyberbullying Using Generative Artificial Intelligence. Ele, embora o foco principal desse artigo seja a aplicação da IA para identificar o cyberbullying entre as crianças, ele também investiga como ferramentas baseadas em IA podem ser ajustadas para reconhecer outras formas prejudiciais, incluindo a publicidade disfarçada. O estudo ele propõe que técnicas semelhantes podem ser empregadas para detectar conteúdos comerciais direcionados ao público infantil, né, contribuindo assim para proteger, né, as crianças e o público infantil dessas publicidades disfarçadas. A metodologia será realizada em 4 partes. Primeiramente, levantaremos a revisão bibliográfica, onde iremos estudar sobre a análise de artigos e de publicidade infantil, para a gente conseguir identificar elementos característicos de publicidade disfarçada. A segunda etapa é a coleta de dados, onde entraremos em canais do TikTok voltados para o público infantil, para assim pegar os vídeos relacionados e transcrever para texto, para conseguir mandar para a LLM fazer a verificação da chance de ser ou não publicidade infantil. Na terceira etapa, que é a classificação dos vídeos, as LLMs classificarão entre 1 a 5 o nível de chance de ser publicidade infantil no vídeo do TikTok relacionado, sendo 1 para quando não é publicidade e 5 para quando definitivamente é publicidade infantil. Assim, conseguiríamos metrificar o acerto da IA em relação aos vídeos originais. A quarta etapa é a validação das classificações, onde pegaremos os dados retornados pela inteligência artificial acerca de cada vídeo e verificaremos com especialistas manualmente o nível de assertividade da inteligência artificial e utilizaremos algumas métricas como precisão, revocação e score para ter mais concretos os dados se estão ou não corretos. A última etapa é a integração em ferramentas de controle parental, onde a partir dos dados retornados pela inteligência artificial, teremos uma base mais concreta para saber se é ou não é viável essa integração com aplicativos, com metodologias para assim ajudar aos pais a terem controle sobre o que seus filhos estão vendo no TikTok. Por fim, aqui estão todas as referências bibliográficas utilizadas na realização do nosso trabalho.